Bem-vindos, alunos e alunas. Vamos iniciar nosso curso de Química. Eu sou o professor Tiago Mário e nesse momento inicial nós vamos trabalhar os pontos mais básicos da Química, o que seria Química e o que essa ciência tão importante vem a abordar. Então vamos lá. Veja bem, conceito de Química. Química é a ciência que estuda as transformações sofridas pela matéria. Algumas transformações que a matéria sofre são profundas o suficiente para transformar essa matéria, para transformar as partículas microscópicas que compõem essa matéria. Essa é uma transformação química. Nós vamos ver logo adiante que existem dois tipos de transformações: a transformação química e a transformação física. Dentre essas, a transformação química é a mais profunda, porque ela consegue transformar de fato microscopicamente a matéria. Já a transformação física ela não tem profundidade o suficiente para transformar microscopicamente a matéria. Outro ramo importante também, muito importante abordado pela química, é o cálculo da energia liberada e o cálculo da energia absorvida durante essas transformações químicas. Tá? Quando uma transformação química libera energia, nós dizemos que essa transformação foi exotérmica. E quando essa transformação absorve energia, nós dizemos que essa transformação foi endotérmica. Okay? Liberada exotérmica, absorvida endotérmica, em termos de transformações. Okay? A matéria microscopicamente. O conceito de matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Microscopicamente, a matéria é composta por partículas que podem ser chamadas de átomos, de moléculas, de íons. E o conceito dessas partículas a gente vai ver passo a passo no decorrer do curso. Reações químicas. Transformação química quer dizer necessariamente reação química. Tá? Transformação química e reação química são a mesma coisa. E toda reação química tem uma implicação, tem uma consequência que pode ser utilizada no cotidiano. O nosso cotidiano está cercado de processos químicos, desde o acionamento de um fogão, até mesmo a ingestão de determinados remédios. E isso implica, claro, num grande desenvolvimento tecnológico. A química tem se desenvolvido muito ultimamente. Ela sempre se desenvolveu e ultimamente ela deu um salto muito grande nesse ponto. Na parte da medicina, na parte do desenvolvimento de tecnologias como computadores, celulares, radares, os próprios satélites. E nós vamos ver como a tecnologia e a química se aliam nesse nosso presente. Vamos ao próximo slide. As transformações que a matéria sofre, ou seja, as reações químicas que a matéria sofre, podem ser de característica química ou pode ser meramente uma transformação física, quando não há nada do ponto de vista particular, do ponto de vista microscópico. Vamos lá. Fenômeno químico. Veja bem o conceito. Fenômeno químico, que é o mesmo que reação química, altera a natureza da matéria microscopicamente e macroscopicamente. Isso quer dizer que as partículas invisíveis sofrem transformação e no seu campo visual essas transformações também são facilmente observáveis. Olha o exemplo aqui na imagem, a formação da ferrugem. A formação da ferrugem é um fenômeno químico que hoje nós chamamos de oxidação. O gás oxigênio do ar reage com a superfície do metal e forma o óxido de ferro, popularmente conhecido como ferrugem, que provoca essa coloração alterada na superfície do metal e corrói o próprio metal.
bom? Outro exemplo seria a queima do papel, porque também há uma transformação evidente. Após a queima, você vê que a matéria que compõe o papel se transforma em cinza, e é uma diferença claríssima entre o seu estado inicial e o estado final. Fenômeno físico é aquele que não altera a natureza microscópica da matéria. As partículas continuam sendo as mesmas. E a identidade química se mantém. Identidade química é justamente as partículas que compõem a matéria. Olha esse exemplo aqui, o derretimento do gelo. Nessa parte de baixo você vê água líquida e gelo é água sólida. Então o derretimento do gelo não muda a fórmula da água, continua sendo a mesma, apenas muda o estado físico, passa do sólido para o líquido. Apesar de a transformação no campo visual ser observável, a transformação microscópica não acontece, continua sendo água, só faz passar do estado sólido para o líquido. Aliás, essas transformações físicas nós vamos ver no slide seguinte. Vamos lá. Veja bem, quando se fala de reação química, existem 3 indícios que denunciam uma reação química. Como é que pode se conhecer uma reação química a olho nu? Você pode ter a mudança de cor, é um primeiro grande aspecto de um fenômeno químico. Olha o que acontece na superfície aqui da epiderme do camaleão. Essa mudança de cor é provocada por reações químicas originadas no metabolismo do camaleão. Okay? Outra característica fortíssima de reação química é o desprendimento de gás. Veja que o comprimido efervescente, ao entrar em contato com água, libera um gás. Esse desprendimento de gás é uma característica fortíssima de reação química. E o terceiro fator seria a mudança brusca de temperatura, chegando ao ponto de formar chamas. Veja essa formação de chama na coloração vermelha, né, que isso aqui na verdade é a queima de um metal chamado estrôncio. E esse cidadão que está com a chama é o professor que vos fala. Essa liberação de chama, essa mudança brusca de temperatura também indica fenômeno químico. Quanto aos físicos, as transformações físicas, nós temos basicamente 3 estados para a matéria: sólido, líquido e gasoso. E aqui você vê o nome da transformação entre cada estado. Quando o sólido passa para o estado líquido, nós temos fusão. Quando o líquido passa para o gasoso, nós temos vaporização. Aliás, vale comentar, esse termo vaporização é discutível. Quando o líquido passa para o gás, você pode também usar o termo ebulição. Tá? O termo vaporização é mais utilizado quando o líquido passa para o vapor. Gás e vapor são coisas diferentes. Então, veja bem, resumindo, líquido para gás, chame ebulição. Líquido para vapor, chame, aí sim, vaporização. Tanto a transformação de sólido para líquido, como a transformação de líquido para gasoso envolvem aquecimento. No sentido oposto, você tem o resfriamento. Se o gás volta a ser líquido, nós chamamos de liquefação. Se o líquido volta a ser sólido, nós chamamos de solidificação. Bom, esse termo liquefação também vale aí um comentário. Se o gás volta a ser líquido, o termo usado pode ser liquefação. Agora, se o vapor volta a ser líquido, aí o termo usado deve ser condensação. Okay? Gás para o líquido, liquefação, e vapor para o líquido, condensação. Também temos transformações diretas da matéria. O sólido pode passar direto para o estado de gás, ou o gás pode passar direto para o estado sólido. Quando o sólido passa direto para o estado gasoso, ocorre sublimação. E quando o gás volta para o estado sólido, nós temos uma ressublimação. Okay? Próximo slide. Classificação das substâncias. Substâncias podem ser classificadas como simples ou composta. O que seria uma substância simples? É aquela formada por apenas um tipo de elemento químico.
Exemplo, veja só a fórmula do gás oxigênio. Nessa fórmula você não vê outro elemento a não ser o oxigênio. Só tem um tipo de elemento, o oxigênio. Por isso a substância é simples. Gás hidrogênio. Veja que nessa fórmula não existe outro elemento a não ser o hidrogênio. Então a substância é simples. Já uma substância composta é aquela que possui dois ou mais elementos diferentes na mesma fórmula. Como por exemplo a fórmula da água, aí ela possui hidrogênio e oxigênio, então é composta. E a fórmula do CO2, do dióxido de carbono, é o bom e velho gás carbônico. Veja que aqui trata-se de uma substância composta porque possui dois elementos diferentes, carbono e oxigênio. Ok? Próxima aula, nós iremos dar prosseguimento a esse assunto. Até mais, gente. Até a próxima.